E isso que o Elton tá falando, né? Porque o futebol, o Campeonato Brasileiro, de uma forma geral, ele não tá nem aí, né? Se o Cruzeiro faz um 0-0 na primeira etapa, depois de ter feito o grande primeiro tempo que fez, vem no segundo tempo, o Bahia é uma equipe muito capacitada, qualificada, faz um gol, e aí a gente já tá falando, de repente, de o Bahia venceu e este primeiro tempo do Cruzeiro não serviu de nada e a equipe conseguiu se manter firme, concentrada. Me chamou muito também a atenção o aspecto de concentração do jogo do Cruzeiro, né? Mesmo após os 12 minutos ter passado por essa situação. Bom dia, Balu, Elton, Bruno, a turma de casa aí que está nos acompanhando. Primeiro eu queria agradecer ao Léo Jardim por ter me ouvido ontem no programa e ter colocado o Caio Jorge como titular e deixado o Gabigol ele escutou no você. banco, né? Me escutou. E mandou uma mensagem pra gente. Muito feliz dele ter, né, essa audiência. Agora eu tenho um aval lá, do Breno Galante, eu vou colocá-lo sim, viu, Elton? E aí ele mostrou que tanto eu quanto o Thiago Fernandes, quanto você, Elton, estávamos cobertos de razão, né? Não, eu não. Eu Eu pedi Gabigol no time titular. Mas é lógico que eu tô falando isso. Eu tô falando com você tá me zoando, né? Ele tá sendo irônico com a própria... Com o meu próprio erro, né? Que eu tenho que admitir meu erro, porque eu pedi que o Caio Jorge ficasse no banco pra entrar o Gabigol e o homem simplesmente destruiu. Foi o destaque do jogo. Ele perde um pênalti, mas ao mesmo tempo ele dá a volta por cima, pênalti faz um que gol. Ele sofreu. Que ele sofreu, faz um gol, né? E demonstrou, inclusive, uma força de vontade, a determinação do time do Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro foi um conjunto. Aquilo que a gente falou que a gente não via há muito tempo, que era um time, ontem nós vimos um time, uma engrenagem funcionando. E nada melhor do que ser contra um adversário que pode não ter jogado bem ontem, mas era o Bahia, que é um time... Mas não jogou bem por conta... do Cruzeiro. E você viu o trecho do próprio Rogério Ceni, que é um cara que tem extrema dificuldade, né, Breno? Em imputar qualidades do adversário que o Bahia enfrenta. E ontem a gente viu, porque não era qualquer time. Era o time do Bahia, que... Outro dia mesmo foi até, né, pela Libertadores, né? E venceu o Nacional no Uruguai. Você sabe muito bem quando você joga contra esses times, Breno. O futebol uruguaio não é mais aquele futebol da década de 80, mas você joga contra uma história também, eu costumo dizer isso. E é uma guerra jogar lá fora, né? Mas enfim, eu acho que é uma noite pro torcedor do Cruzeiro ficar bem otimista em relação ao campeonato. Claro que é apenas o começo de uma reação, mas o Cruzeiro tá a 3 pontos do líder do campeonato, ele tá ali naquela meiuca lá em cima brigando. Então, Brunão, eu acho que o torcedor do Cruzeiro que foi ao estádio ontem, né, tá passando aquele final de semana agora, aquele feriado assim, naquela alegria e naquela expectativa diferente pro jogo contra o Bragantino, porque viu o melhor jogo do Cruzeiro do ano, com certeza. Em muito tempo, né? Bom dia ao pessoal que tá nos ouvindo. Eu acho que passa muito pela questão de ser um time que compete, porque há muito tempo o Cruzeiro não tinha um time que competia. Eu acho que muitos dos jogadores que já estavam aí entraram com aquele, até hoje, com aquele discurso de estamos em reconstrução, e ficaram por muito tempo sem serem cobrados, aceitando resultados, às vezes, aquém do que eles poderiam alcançar, porque tinha esse discurso de estamos em reconstrução. Agora, eu acho que os jogadores estão começando a ser, de fato, cobrados. O Pedrinho tem cobrado muito o elenco. O Léo Jardim tem, de uma certa forma, também cobrado os seus atletas. Cobrado mesmo. Cobrado de verdade. De fato, né? Não é aquela cobrança assim, não, vamos conversar, vamos melhorar. Não, há uma cobrança de fato. Até o fato dele colocar os jogadores que foram as principais contratações para a temporada no banco, é uma forma de cobrar. É uma forma de chacoalhar o elenco. E falar, olha, ninguém aqui vai jogar com o nome. Tá em reconstrução. Não, gente, acabou essa conversa, já reconstruiu. Agora a gente tem que voltar a ganhar, voltar a ser campeão. Então, eu acho que o time competiu mais, o meio de campo mais povoado, com 3 volantes, e uma formação com 3 volantes muito interessante. Porque quando você joga com 2 volantes, sendo que um deles é o Lucas Silva, você perde um pouco de poder de marcação. Você ganha na saída de bola, você ganha em qualidade de passe, mas você perde na marcação. Agora, quando você coloca 3 e você coloca o Lucas Silva, acontece 2 coisas. Você qualifica o time, você ganha nessa saída de bola, sem perder poder de marcação, e você alivia o Matheus Pereira. Porque você tem um outro jogador de qualidade técnica que vai preocupar a marcação do outro time. Aliás, um outro jogador para ajudar a pensar e armar as jogadas.
E aí favorece até o futebol do Matheus Pereira. Quem dizia que o Matheus Pereira era pouco ativo sem a bola nos pés, tá com algum problema nos últimos 2 jogos, né? Porque é um absurdo, ele foi citado, inclusive... Ontem ele fez recomposição. E contra o São Paulo também, Breno, para fazer justiça. Era um absurdo... Aqui, mas ele com o Fernando Diniz, ele até voltava para pegar a bola na cabeça da área, né? Tô falando não no momento para construir, no momento de precisar, igual o Jardim falou. Ontem tem um trecho da coletiva, daqui a pouco a gente vai colocar um trecho dele falando a respeito da formação. Os jogadores gostam de jogar com a bola no pé, mas eles precisam de se dedicar para retomarem. Não adianta você não tem a bola no pé, e aí? E sem ela você... Tem que buscar novamente. Tem que buscar. Então você tem hoje o Matheus Pereira muito agressivo, sem a bola nos pés, um Caio Jorge, aliás, o lance do pênalti, ele sai de um lance até que eu falei ontem nos donos da bola do porquê que entraria com o Caio Jorge. O Bahia é um time que não é um time afeito ao chutão, é um time que gosta de construir com os zagueiros, inclusive com o Santiago Minho, que é ótimo jogador para mim, o argentino canhoto. E eu entendia que o Caio Jorge era capaz de fazer um movimento que o Gabigol não é capaz. Não é porque ele é ruim, é porque não é a característica dele. Fisicamente ele não aguenta. O Caio Jorge é aquele jogador híbrido no sentido da velocidade. Ele é perigoso, porque ele não é um velocista nato, como vários jogadores são, mas olha o que ele é capaz de fazer no segundo gol do Cruzeiro. O Gabigol não faz aquele gol. Mas não faz, não é porque ele não tem característica para fazer. O Cruzeiro naquele segundo tempo jogando de uma maneira posicionada, esperando. E o Jardim fala disso, ele sabia que porque o Cruzeiro no primeiro tempo é um absurdo o encaixe de pressão do Cruzeiro. Olha, aqui ó, há muito tempo não vejo. Não é tipo, foi de um jeito uma pressão. Não, o Cruzeiro inclusive variou. O Cruzeiro fazia o seguinte em determinado momento. O Cruzeiro colocava colocava o Matheus Pereira, o Caio Jorge. Eles eram os primeiros a pressionar. Logo, num segundo bloco, mas aqui bem pertinho, vinham o Wanderson e o Christian. Desta maneira, literalmente dividindo o campo do Bahia em 3 faixas. Então essa primeira faixa era ocupada por esses 2. A segunda, por esses 2, pelo Wanderson e pelo Christian. E a terceira, por Lucas Silva e Lucas Romero. Ficavam no meio campo, exatamente aqui no meio campo, ficava posicionada a última linha do Cruzeiro, exatamente no meio campo. Quem assistiu isso do campo viu claramente. Então isso aqui tem que ser bem coordenado para funcionar e tirar a bola, a saída de bola do Bahia. E outra variação foi a seguinte. Inclusive o lance do pênalti foi uma marcação em cima, né? O Caio Jorge rouba a bola do goleiro. Vacila, mas ali ele tem o atacante ali. E detalhe, exato, tava marcada a saída de bola também pela lateral. Ele não tinha o que fazer. Isso, Breno. Só acontece porque é coordenado. Cara, é um movimento como peças de um relógio. Se uma não funciona, compromete toda a engrenagem. E só para falar outra pressão aqui que o Cruzeiro fazia, Wanderson, Matheus Pereira como falso 9, Caio Jorge, e aí vinha a linha da seguinte maneira, Lucas Silva, Romero e Christian. Cara, teve essa variação. Então o Bahia não sabia o que fazer. De repente o Cruzeiro vinha pressionando no primeiro tempo desse jeito, de repente vinha desse jeito e sem opções. Começou a rifar aquelas bolas onde deixou a defensiva do Cruzeiro de forma bem tranquila. E o legal disso aí, Valu, só abrindo um parênteses... E como é bom ver o jogo no campo, né? É isso que eu vou falar. Maravilhoso. O Valu só pôde passar isso pra gente porque estava no estádio, acompanhando do estádio. A visão que você tem do estádio é muito diferente de quem acompanha pela televisão. Tabuleiro gigante. Então às vezes, você ter essa visão é valioso demais. Até para explicar... Sim. Para o torcedor, que às vezes não tem a oportunidade de ir ao estádio, o estar lá é muito importante. Gente, e dava para ver, toda vez que a câmera mostrava o Rogério no banco, ele pegava a pranchetinha dele, ficava mexendo assim, ele estava tentando entender e achar um jeito de conseguir sair dessa pressão do Cruzeiro, de conseguir agredir o Cruzeiro de alguma forma, porque mesmo nas bolas que o Bahia conseguiu finalizar no gol e que o Cássio fez defesas, não foram defesas de grande dificuldade, né? Foram aquelas bolas cabeceada fraca em cima do goleiro, um chute travado. Então, assim, você via que realmente o Rogério estava assim, em dificuldades. Ele olhava e falava, pô, e aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou sair
dessa dificuldade. Eu até acho que a troca do goleiro do Bahia, né, que o Ronaldo acabou se lesionando. Você zicou. Você zicou. Na hora que o rapaz entrou lá, você zicou. Aqui, pode dar uma lida aqui no pessoal aqui? Eu avisei ontem, pode rapidinho, só porque eu avisei ontem. Eu falei, olha, claro. O Cruzeiro tá demorando para aproveitar o Marcos Felipe. Porque fraco. Vamos lá, dicas e outros. Meu nome é Isaac, sou daqui de Lagoa Santa e vou dizer, ano passado, o melhor meio-campo do Cruzeiro era Romero e Lucas Silva. Os dois se completam, não tem jeito. Gullit, o Christian tem feito a função do Robinho na época do Mano. Não é bem um volante, é um meia de criação pelo lado direito, exato, com menos velocidade, que ajuda na recomposição. Canal 97, ontem parecia um time europeu contra um sul-americano, outro nível, outro tempo de bola, outra intensidade, mais sorte, mais fôlego. Vencer, eu não sei, mas é assim que se compete, realmente. É isso, não é sobre ganhar no futebol. Cara, se o Cruzeiro perder, claro, assim, vai acontecer, mas com a atitude de ontem, cara, o torcedor reconhece. O torcedor não aguenta, é um time modorrento em campo, parecendo, cara, todo mundo quis. Cara, Kaique é o dono da titular. É o dono da lateral. Ontem deu um absurdo, Breno. 4 desarmes. Não, e 4 desarmes. Mas o passe que ele deu ontem foi o que ele acabou de falar aí, exato, o rapaz. O passe de meia. De meia. Sim. Ele foi um articulador, criou a jogada pro segundo gol. E ele foi, pra mim, ontem, o Christian do Atlético Paranaense. Ninguém tá falando que é o craque, não. Mas esse jogador dinâmico, que ataca, defende, que aparece. A partida do Fagner, assim, lamentei muito. Lamentei, porque o William não entrou na rotação, essa que é a verdade. O Vidalba, uma partida muito séria ao lado do Fabrício Bruno, um time mais perto. Curioso isso que falou o nosso telespectador, do Romero e do Lucas, né? Eles fizeram parte o ano passado também do meio-campo do melhor momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Só que eu acho que tem a ver também com outras questões, além dele. Aliás, o Lucas Silva, pessoal, tem muitos cruzeirenses até brincando que ele destravou o PEC do Lucas Silva 2013 e 2014. Olha, eu não lembro de uma partida do Lucas. Que ele vai sim, muito bem, né? Mas ontem foi absurdo, Breno. Ele jogou uma partida que eu confesso, eu fiquei impressionado. Assim, a essa altura do campeonato. Sabe o que é interessante dessa dupla, Lucas Silva e Lucas Romero? É que eles caminham muito próximos dentro do jogo, mas eles não quebram a linha. O Wallace e o Matheus Henrique, eles tentam muito quebrar a linha. Mas aí tem uma questão de entrosamento de anos também. Claro. Mas eu quero salientar também o papel importante de Wanderson pela esquerda. É um conjunto, gente. Ninguém brilha no futebol. Claro que os grandes craques, Breno, Elton, Bruno e os nossos ouvintes vão. Sim, os grandes craques, eles têm o brilho próprio. Mas eu acho que se juntando, como a gente se junta aqui, como a gente se junta lá nos Donos da Bola, esse brilho ele fica mais enaltecido ainda, né? O senso coletivo, ele acaba por destacar as individualidades. Mesmo CR7, Messi, nos grandes times, respectivamente, de Real Madrid e Barcelona, tinham um entorno que podia potencializar isso. Então eu acho que é o que aconteceu, uma grande partida do meio campo também. O Matheus Pereira não fez gol, não deu assistência, mas quantos passes. A gente viu aquele Matheus Pereira com a bola nos pés, colocando o time mesmo para jogar. Tem um passe que ele dá pro Wanderson, incrível assim no meio campo, muito solto, sentindo muita vontade. E aquele time perto, né? A gente vê o Cruzeiro jogando simples, jogando sério. Os jogadores procuram se aproximar de quem tá com a bola nos pés. E até diante disso a gente vai ouvir um pouquinho do técnico Leonardo Jardim falando desse aspecto tático do Cruzeiro no seu trabalho, mais especial na noite de ontem na vitória para cima do Bahia 3-0. Abre portas e abre oportunidades para eles jogarem, não é? Nós não conseguimos durante um período inicial rentabilizar aquilo que era o nosso jogo e o treinador foi abrindo portas aos outros e no último jogo em São Paulo os que jogaram tiveram muito bem, por isso repetiram. Tá falando aí do aspecto tático, até a primeira resposta da coletiva, ele segue enfatizando aquela questão do 11. O Valor. Diga lá. O Valor, não, então, ainda a respeito disso. Eu, Elton, tá? Não, claro.
hoje eu vejo esse time o titular do Cruzeiro. Entendi. Eu acho que eles ganharam a confiança necessária, deram respaldo, estão mostrando isso em campo. Eu acho que dar uma sequência, é claro que vai ter situações que o Leonardo Jardim vai receber a orientação do departamento médico, vai falar, ó, CK desse jogador precisa segurar um pouco, né? Então vamos segurar o fulano. Ok, eu compreendo, mas a base é esse time. Esse time deu ao Cruzeiro o que o Cruzeiro não tinha há muito tempo, que é a danada da confiança. E quando você não tem ela dentro do futebol, a gente sabe o tanto que isso prejudica um time, um jogador, um sistema defensivo, um sistema de meio campo, ou o grupo de atacantes. E hoje, nesses 2 jogos que esse time teve a sequência, eu acho que o respaldo, não só do técnico, mas internamente, isso também é dado, e das arquibancadas. Eu acho que hoje, acompanhando aqui pelo próprio chat, né, nota-se uma alegria, uma volta a retomada da confiança, a retomada de deslumbrar algo, de visar algo lá na frente. Tem um com esse time. Então, hoje, eu, Elton, vejo que esse time pode ser um time que dê uma sequência melhor para o Cruzeiro dentro do campeonato e da temporada. E eu acho que vai além de só o 11 titular, acho que ele achou o esquema, né? O sistema. Esse é o ponto para mim. Ele vinha jogando com um time muito aberto, com 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes. Naquela coisa. Ah, não. A gente vai entrar naquela discussão de novo. Não sei quem, eles são meias. Wanderson e Dudu são meias lá em Portugal. Mas não, eu acho que ele entendeu que não dá pra você jogar com 2 jogadores abertos, assim, sem guarnecer melhor o meio de campo. E eu até acho que essa trinca de volantes é das melhores que o Cruzeiro pode ter. Quando o Matheus Henrique estiver disponível, eu colocaria ele no lugar do Christian. Eu acho que ele vinha sendo um dos poucos que estavam se salvando no Cruzeiro pré-time ideal do Jardim. Mas eu acho que ele pode até variar as peças, desde que ele não varie tanto essa ideia de jogo. Porque ele andou perdendo muitos jogos por conta de perder o meio de campo. Ele não povoava o meio de campo. E aí o meio de campo ficava aquela coisa espaçada, os adversários tinham muita liberdade para trabalhar no meio de campo, a defesa ficava desguarnecida. E um outro cara que eu acho que a gente podia destacar muito, que eu acho que ele deu muita segurança, principalmente na saída de bola, foi o Djalma. O Djalma ontem fez uma partida irretocável e essa questão da segurança, o Cássio uma hora recuaram a bola para ele muito na fogueira, o Cássio conseguiu... Com toque de primeira ele achava uma solução. E conseguiu dar a bola ali porque o Djalma se posicionava de uma forma que o Cássio sempre ia ter uma Ficava opção... confortável, né, Bruno? E aí o Cássio escorava, o Djalma pegava e acalmava o jogo, pegava e vamos trabalhar essa bola. Então, assim, acho que ele foi muito importante, né? Sem afobação, foi perfeito no timing dele de desarmes e ainda tem essa questão da saída de bola que ele ajudou muito a saída de bola do Cruzeiro. Tem um superchat aqui, pode ler? Pode? Desculpa, viu, Breno? A prioridade é dele. Gilmerson Pereira. Esse Cruzeiro bate de frente com o Flamengo. Ele tá perguntando. Bate de frente com o Flamengo? Eu acho que ainda não. Calma. Não, longe disso. Calma. Muito longe. Aliás, o Jardim cita ainda de 4 ou 5 equipes que estão bem acima do Cruzeiro em termos de trabalho e... Gilmerson Pereira, esse Cruzeiro, ele colocou parte, mas bate de frente com o Flamengo. O trabalho lá do Felipe Luiz já tem uma sequência, ele já foi campeão de Copa do Brasil, ele tem um estofo maior, o Cruzeiro tá se acertando. Mais um pra você ir responder ele, ó. Daniel Andrade, Caio Jorge tá com sangue no olho, dá pra perceber pelas entrevistas. Mas e o Gabigol? Como será? Gabigol não faria o segundo e nem o terceiro, mas teria convertido o pênalti. Esse não faria, eu acho que é muito assim, não sei. Não dá pra cravar. Não dá pra cravar, mas eu ia comentar justamente isso. Eu tô surpreso com o Leonardo Jardim, sério. Primeiro assim, ele colocou que ele precisava de 2 meses pra poder arrumar o time do Cruzeiro.
isso no futebol brasileiro é algo assim, quase surreal, porque o torcedor ele é muito imediatista. Mas ele tinha razão. Ele tá mostrando isso, ele tá começando a conhecer. Você falou a questão do meio de campo, mas ele tinha que conhecer melhor o que ele tinha nas mãos, a questão física. E ontem, quando ele vira e fala, eu sou o comandante de tudo, isso me chamou muita atenção. A fala, a gente tem essa sonora? Tem? Então já vamos então com legal. ela, Então aproveitando o gancho do grande... Não, ótimo gancho. Você fez a chamada. Vai lá. Em relação à parte física, claro que a gente tem desenvolvido um conceito diferente daquilo que estava estipulado no clube. O líder da parte física da equipa sou eu. Física, técnica, tática, psicológica, essas coisas todas. Claro que temos staff para trabalhar, mas o líder de todas essas áreas sou eu, tudo da minha responsabilidade para o bem e para o mal, não é? O interessante é o seguinte, mas ele tá falando isso, mas a gente também tem que salientar o seguinte. Interpretar. Pedrinho deu todo o aval, né, todo o suporte para que ele possa chegar e falar isso numa entrevista. Isso que ele falou, você falou aqui agora em off, é muito pesado. Sim, muito forte. Mas ele não desabonou. De jeito nenhum. Por exemplo, eu tenho o Breno do staff físico, da fisiologia e o Bruno da técnica. Mas todos reportam a ele. Mas ele, de uma maneira que ele oriente o trabalho. E a gente já falava isso aqui em outras situações que... Lembra que eu falava que era o perfil dele? Ele tem um perfil muito parecido com o Luiz Castro. Sim, mas ele permite que... Ele não é agora... pode ir embora o cara da fisiologia, eu mando tudo aqui, não. A gente tem que saber interpretar aí também, mas é uma fala importante, né, Elton? Muito importante, muito importante. Eu deixo claro aqui para vocês que ontem realmente eu não escutei esse trecho da entrevista, e aqui eu 16 acho minutos de que quem tava me vendo viu que eu dei uma assustada. E eu ia até falar assim, põe de novo, mas, pô... Você quer que repete aí? Pode repetir, não? Pode repetir? Eu acho que é interessante. Tudo, sim. Não. Preste atenção mais uma vez. Eu acho que é para todo mundo prestar atenção. Em relação à parte física, claro que a gente tem desenvolvido um conceito diferente daquilo que estava estipulado no clube. O líder da parte física da equipa sou eu. Física, técnica, tática, psicológica, essas coisas todas. Claro que temos staff para trabalhar, mas o líder de todas essas áreas sou eu, tudo da minha responsabilidade para o bem e para o mal, não é? Em relação à parte física, estamos concluindo um modelo que é muito meu, que é nosso, que é uma forma de trabalhar, é uma forma de construir, e é o que a gente tem falado a respeito do Cruzeiro desde o início da temporada. Era um time que combatia pouco, que disputava pouco, que competia pouco, que se entregava pouco. Hoje a gente já nota um Cruzeiro um pouco diferente e tudo cai nesse retrato. Uma coisa que eu acho que ele está fazendo, Leonardo Jardim, é escalando com base na adaptação desse novo modelo de trabalho físico que ele está fazendo. Eu acho que o time do Cruzeiro hoje, titular, são os jogadores que mais tiveram uma adaptação veloz a esse novo processo. Porque eu tenho para mim que esse processo novo do Leonardo Jardim deve ser mais intenso, para os jogadores aguentarem necessariamente mais em campo, como a gente viu ontem. E eu acredito que esses 11 iniciais que foram contra o São Paulo, jogaram bem lá em São Paulo e fizeram um grande jogo ontem, são os jogadores que estão mais aptos fisicamente a entregar aquilo que o Leonardo Jardim espera. E ele explicou a repetição, falando que repetiu os 11 do jogo contra o São Paulo, não por conta de... são os 11 titulares daqui pra frente, mas são os 11 que fizeram por merecer. E fica muito claro, né? Quando a gente vê o Vidalba ganhando o lugar do Jonathan Jesus, de agora em diante, quem tiver de sair por alguma suspensão, ou por cartão amarelo, ou expulsão, que foi o caso do Jonathan Jesus, e até no caso dele, né? Foi uma expulsão bem injusta de uma maneira geral, pelo menos assim o Brasil viu, tá sujeito a perder a sua vaga, né? Eu acho que não existem vagas cativas, tá mais do que claro, quando a gente vê a situação do banco de reservas, Gabigol, Dudu, Wallace, William, né? Tá realmente muito atrelado àquilo que os jogadores desempenharem dentro de campo. O Valuzão, chegou um superchat aqui, até nessa linha que você falou, do Odair Alves. Então você conseguiu entender? Vocês perceberam que Gabigol, Wallace e Dudu entraram, o time caiu a marcação pressão no final? Eu acho que isso é uma pergunta.
Não foi o que eu entendi. Eu acho que é um outro momento do jogo. Mas Bahia é porque eu acho que era um outro momento de jogo. O Bahia tentando ir pra cima, né? O William eu consigo dizer. E pra mim, entrou mal e muito mal. Entrou sendo amarelado, entrou desatento e fazendo, inclusive, o Fabrício Bruno tomar um amarelo por um erro dele. E o William que não estava na mesma rotação. Não estava na mesma rotação. Ele tava, Elton, ele entrou pra mim, vou falar, ele tava desconfortável com o que tava acontecendo em campo. Então, quando Acho que ele nem tava preparado. Então, quando a gente vinha aqui e falava... Mas precisa assim, de ser recuperado. Vamos lá. Quando a gente chegava aqui e falava assim, ó, o William perdeu a sua condição de titular por ele mesmo. Pelo que ele não fazia dentro de campo. E agora pelo que o Fagner agora piorou. Aí agora piorou a situação. Porque agora o Fagner participa de 2 jogos e muito bem. Não tem torcedor do Cruzeiro hoje, pelo menos eu não vi. Se eu vi, pode falar aí no chat. Que diga depois de ontem, fala assim, eu voltaria com o William pro jogo contra o Bragantino. Tem um detalhe que a gente tá falando aqui que eu acho que é importante pro torcedor entender. O Léo Jardim ele fala que ele não tem 11 titulares. Isso. Ok. Mas não quer dizer, nós estamos vendo que o Vidalba foi o retrato disso. Ele fez uma grande partida contra o São Paulo. E ele foi mantido. Isso. E ele fez uma grande partida ainda ontem. Alguém tem dúvida que ele vai ser mantido pro próximo jogo? Se ele tiver condições físicas, é isso. Então, é um pequeno quebra-cabeça. Porque assim, às vezes o torcedor acha que porque não tem um titular, ele vai ficar mexendo o tempo todo. Não, se ele tem um cara ali que tem condição física, se o cara tá entregando e a cada jogo ele tá crescendo, pra que eu vou mexer com esse cara? E a gente dizia, durante a semana até o jogo de ontem, não é a ideia do Jardim ficar mexendo 70% no time de jogo pra jogo, não é. Precisa ter um entrosamento, precisa ter uma leitura tática do time. Por exemplo, o Caio Jorge, a partida que ele fez ontem, gente, ele se transformou num cara importante, que talvez há um mês atrás não tinha o mesmo peso que tem agora. E olha o tanto que a confiança dos próprios jogadores para com o Caio Jorge, ela só se ampliou. Velho, foi um cara que perdeu um pênalti, levantou a cabeça, participou efetivamente do jogo e marcou 2 gols. Agora, o Valu, pra falar um negócio do Caio Jorge, tá com a boa, hein? Eu tava vendo ele dando entrevista pro Samuel. Você viu? R$600 que ele tá dando pra cada assistência pros companheiros do... Tá com a boa, hein? Eu falei com o pessoal que salvava nosso almoço lá ontem da equipe. Salvava a nossa janta da equipe de transmissão. Diga lá. O Marcelo tá falando aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. O Cruzeiro só ganhou porque o Valu voltou ao Mineirão. Continue assim, Samuca e Valu. Não. Então o pessoal quer você em todos os jogos. Mas eles só vão levantar a vaquinha aqui pra você viajar. Não posso, mas agradeço, carinho. É muito legal. Cara, fazer o jogo no estádio é diferente demais. É um tesão. A palavra é essa, entendeu? Porque você vê todos os aspectos e não tem o que dizer. Como é que é, Luxemburgo? Fazer o jogo no estádio é diferente, tá certo? Você consegue ver todos os aspectos da partida. Quando o seu time tá com a bola no pé, quando é o momento defensivo, quando tem que fazer o balanço, então você enxerga tudo que tá envolvido numa partida. Fica apontado pra cima, não fica? Ô, Brenão, fica. Muita gente me perguntava quando eu fazia transmissões, né, na beirada do campo, sempre na beirada do campo. Eu nunca fiquei em cabine para acompanhar um jogo, trabalhando só de... Não, tô de folga, eu vou lá acompanhar da cabine. Muita gente me perguntava, não é bom demais, né, acompanhar do campo? É bom, é curioso, mas para analisar o jogo, não tem nada melhor do que uma cabine. Nada melhor do de qualquer transmissão, né, Elton? A transmissão, espero ainda que as transmissões, gente, não é crítica a nenhum veículo, tá? Todas as transmissões, da Band, a gente tem aquela imagem, eu ainda imagino um tempo que a gente vai conseguir fazer como ajuste de videogame, né, Breno? Que a gente às vezes consegue fazer um ajuste de tela, subir um pouco mais a câmera, abrir um pouco mais, mas é certo que mesmo evoluindo para isso... Mas cada situação tem uma peculiaridade diferente. Por exemplo, você ali do lado do campo, você escutava e entendia coisas que o treinador passava. Exatamente, isso aí é melhor. Quem tá na cabine não tem. Eu por exemplo, falando para analisar jogo. Sim, eu falo que cada um tem um ponto isso, que tem. Eu tô atrás do gol contra o Santos. O estúdio você tem um replay. Se você tiver feito isso aqui, o que aconteceu? Eu tava atrás do gol no jogo contra o Santos, agora, Atlético e Santos. Eu vejo nitidamente toda hora, eu escuto o Everson falar pra defesa e posicionar a defesa. Escuto a discussão dos jogadores em campo. Aí eu começo a ter uma leitura diferente de alguns pontos do que tá acontecendo, da preocupação deles. Mas em contrapartida eu não tenho a visão
geral do campo que você tem lá de cima. Exatamente. Aqui, só para o valor faturar ali pra gente, eu vou ler o superchat do Lucas Furtado. Esse é o mesmo Lucas Silva contra o Atlético no primeiro jogo da Arena MRV e contra o Grêmio em 2023. Mesmo futebol, sempre defendi o cara. E vamos admitir, ele é o segundo armador. Christian complementa bem demais. O Christian complementa bem demais. Teve um momento ali no segundo tempo, o Cruzeiro já vencia por 3-0. O Bahia subiu a pressão no Cruzeiro, o Cruzeiro saiu de uma forma assim, tão fácil, mas fácil não é porque foi fácil, mas essa questão dos jogadores estarem perto, eu acho que o Lucas, um dos grandes destaques da carreira do Lucas sempre foi a capacidade de ser um volante com bom passe. E um volante com bom passe quer dizer que ele tem que ficar dando passe de 30 metros toda hora. Ele é aquele cara, no lance do gol mesmo do Romero, ele tá com a bola no pé, rapidamente ele toca pro lado. É aquele cara que encontra uma solução, às vezes, ágil e pra frente. Ou então, se não der pra jogar pra frente, eu converso muito com o Fabrício, que foi volante do Cruzeiro. Sim. Ele fala, Valu, o volante tem que pensar sempre no passe pra frente. Não importa, seja 1 metro pra frente, mas pra frente. Na pior das hipóteses, pro lado. Voltar a bola pra trás tem que ser a última opção. Então, um cara que jogou na posição falando disso, e pra mim é uma das qualidades do Lucas, mas pra isso você precisa de ter peças que sejam opção. O Cruzeiro é um time que teve a capacidade de jogar no primeiro tempo impondo ao seu adversário uma marcação alta, e no segundo tempo jogou em transição. As duas a gente tem que destacar. O aspecto físico é fundamental para você jogar das duas. Quanto tempo o torcedor do Cruzeiro não via um time em transição, em velocidade, com capacidade de surpreender um Bahia que é extremamente físico. Acho que é impossível questionar a qualidade física do Bahia, técnica. Os laterais tiveram missão muito difícil. O Kaique teve, de um lado, o Cauli, que é um jogador que, se perguntarem pra mim, eu vou buscar ontem na Bahia pra fazer parte do elenco muito bom do Cruzeiro. Depois teve o Ademir e o Fagner teve o Pulga. O Eric Pulga que tá assim. Voando, né? Então, tá incomodando, viu? Bastante. Uma pulguinha. Mas ontem a Pulga não conseguiu incomodar. Foi dia do cachorro ontem. Só lembrar que o Bahia não perdia 12 jogos. Última derrota dia 1º de março. O Bahia, ontem foi o jogo de número 28, foi a terceira derrota na temporada. Ele havia perdido no Campeonato Baiano, ainda no início dessa temporada, pro Jacuipense e pro Atlético Alagoinhas.